sejam muito bem-vindos ao Café com Nota TV comigo, Luana Valente, que vem te trazer notícias de utilidade pública do Brasil e do mundo. Vambora de notícias? Vambora, mas antes, se inscreve no canal, ative o sininho e fique ligado nas notificações para receber as notícias daqui do Café com Nota TV. E já aproveita, senta o dedo no like, comente, compartilhe e ajude o canal a ter mais engajamento. E eu ficarei muito grata por isso, com toda certeza. Então, bora de notícias. Gente, o Jair Bolsonaro ainda se sente coibido de conceder entrevistas. Por quê? Luana, mas essa palavra proibido tão pesada. É isso mesmo, gente. Está com medo de dar entrevistas. Fica uma coisa tão ambígua as determinações do STF que ele não sabe como se portar perante a imprensa. E isso está ficando tão constrangedor. Gente, isso é censura. Isso é censura. Isso é, sabe... Estão proibindo de um ser humano se expressar, falar o que pensa. Estão criminalizando falas, crime de opinião. A que ponto nós chegamos? Hoje o Bolsonaro foi interpelado por jornalistas na sede do PL, em Brasília, e ele chegou ao ponto de dizer, de desabafar na realidade, né, gente? Dizer, sou aspas dele, tá? Sou alvo de tudo e estou proibido de me manifestar. É um absurdo, gente, mas é a realidade. E para quem pensa que isso não pode chegar na sua conta, vai. Vai. Porque foi assim que começou lá na Venezuela. Foi assim que começou lá na Nicarágua. E tantos outros países ditatoriais. China, enfim. Bora começar a pensar, gente. Ele simplesmente desabafou e disse, falou, se pronunciou para os jornalistas. Mais uma aspas dele, pede uma autorização do Supremo para eu falar com metrópoles que eu falo. Olha o absurdo. Eu não tenho outra palavra para dizer. É inaceitável isso que a gente está vivendo hoje. Ver alguém como o Bolsonaro se cercear das suas liberdades. Medidas cautelares impostas, absurdas, severas. Ele está em regime domiciliar, é o que eu digo. O Jair Bolsonaro, gente, já é um preso político. Ora, veja bem. Tudo bem, ele não pode falar com as pessoas que estão envolvidas neste factoide criado, esses inquéritos aí, atos do 8 de janeiro, enfim, atentado ao Estado Democrático de Direito, como se a gente estivesse vivendo democracia, né? Enfim, esses factóides criados, então, decorrente dessas acusações que impuseram sobre o Bolsonaro, ele não está podendo movimentar as redes sociais, agora parece que voltou, fizeram algumas alterações, e das medidas mas continua cumprindo o horário, tendo que se recolher no período da noite, de 19 horas até as 7 da manhã, integral nos finais de semana. Então são medidas, tornozeleira eletrônica, onde já se viu colocar uma tornozeleira eletrônica em um cidadão que não se tem nada comprovado, nem de crime, são acusações que, no meu ver, no meu entender, foram criadas só para desgastar a imagem e deixá-lo à parte, tirá-lo de rota para concorrer às eleições de 2026. A intenção realmente é eliminá-lo de tudo. E eu até endosso quando ele diz que a intenção é até de eliminá-lo, ceifá-lo realmente. Bem, gente, então ele segue cumprindo todas as determinações. E aí agora essa aqui, como estão querendo terceirizar, até eu digo terceirizar, incriminar alguém pela atitude de terceiros. Onde já se viu, aí quer dizer, por conta de uma possível postagem do próprio filho, ele pode, inclusive, ser incriminado. Olha a que ponto nós chegamos. Do filho, quando eu digo é do Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque ele está sendo acusado, o Bolsonaro, pai, de ter financiado as iniciativas do filho nos Estados Unidos. Olha que absurdo. Um pai não pode mais nem sequer se preocupar com o bem-estar do filho, que está em outro país agora, com a família, os netos dele. E aí não pode, porque
foi se dizer que ele havia enviado uma ajuda financeira para o filho ficar lá sem preocupações, uma vez que ele simplesmente agora não está mais exercendo as atividades enquanto parlamentar, e aí agora já foi motivo de financiamento, outro factoide, financiamento para que possa taxar, criar medidas para perseguir o governo, enfim, tudo se cria para criminalizar Jair Bolsonaro. Essa é que é a verdade. Não se pode mais achar ruim o que está acontecendo nesse país. Tem que achar o que? Bonito, lindo tudo que está acontecendo nesse país. E é isso, gente. Eu já aproveito, peço, deixe aquele like, comente, compartilhe, ative o sininho e fique ligado nas notificações para receber as notícias daqui do Café com a Nota TV. Bem, o STF ele diz que o Jair Bolsonaro está livre para conceder entrevistas. Você acredita nessa liberdade? Está livre, porém, se o filho postar alguma coisa referente ao pai, a pena será terceirizada, porque quem vai sofrer as sanções é o Bolsonaro. É a nova lei do ministro Alexandre de Moraes. Como eu disse, né? Está livre para conceder entrevistas à imprensa, mas o veto ao uso dessas falas na rede social, inclusive por terceiros, tem levado exatamente esse ponto, esse é o X da questão, que tem levado o presidente a se manter calado, silenciado. Mas é isso, gente. Enquanto isso, o Alexandre de Moraes, ele não para com as suas determinações, com as suas imposições. Olha, já não vou muito longe, também o que fizeram com os parlamentares lá na sede dos três poderes, que estavam se manifestando pacificamente, inclusive um ato silencioso, foi capaz de incomodá-lo, já enviando uma intimação para o governador do DF para que ele fosse lá e retirasse esses parlamentares, entre eles o Hélio Lopes, enfim. A que ponto nós chegamos? Estão querendo calar as pessoas e impedi-las de se manifestar suas opiniões. Por quê? Porque elas são contrárias ao que querem implantar aqui no nosso país. E essas iniciativas do Alexandre de Moraes, que elas são sempre, eu considero, arbitrárias, porque não é possível, inclusive já se mudando o assunto com relação a um arranho que teve, inclusive, durante uma audiência, em que simplesmente o ministro Alexandre de Moraes se achou no direito, gente, de impedir o advogado Jeffrey Chiquinho novamente de se pronunciar. E detalhe, de continuar fazendo a sua defesa, seus questionamentos. E ainda disse para o Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, ele não precisava responder. Isso mesmo, gente. E aí foi super constrangedor, porque novamente o Jeff Chiquinho, em audiência virtual, mostrou o que é que está acontecendo nas audiências no STF e qual é a postura do Alexandre de Moraes, que quer manipular as situações e não deixar um advogado de defesa fazer o seu trabalho. Só para vocês entenderem, culminou ao ponto de, como eu falei, do Alexandre de Moraes dizer que o Mauro Cid não precisa responder, tirando completamente a autonomia da defesa. Vejam bem, o Chiquinho, ele só pediu para que o Mauro Cid respondesse a versão, ainda sobre a delação premiada. A única coisa que ele pediu foi para que ele respondesse se o comandante da aeronáutica, Batista Júnior, ele esteve na reunião no dia 7 de dezembro de 2022. E aí, o Mauro Cid respondeu, eu creio que nessa reunião ele não estava. E aí foi quando o Chiquinho confrontou e perguntou novamente por quê? Porque ele viu que havia contradições da delação que foi homologada com o que ele estava falando. E aí ele mesmo disse, indagou novamente.
isso é uma correção da delação? Exatamente pelo que eu falei. Por quê? Porque o texto que estava, a delação que estava homologada, registrada em texto, ela confrontava com o que ele havia dito. E aí foi o suficiente para que o ministro Alexandre de Moraes já interferisse. Assista. Coronel Cid, o comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, ele esteve nessa reunião? Coronel Cid, por favor. E qual data o senhor falou? No dia? A reunião mais importante do dia 7 de dezembro de 2022, Excelência. Eu creio que nessa reunião ele não estava. Tá. O senhor está fazendo uma correção da sua delação? Doutor, nós temos o depoimento judicial dele dizendo que o comandante Batista Júnior não estava na primeira reunião, que ele só foi na segunda reunião. O depoimento dele no dia 21, no dia 7 de junho. Então, não há dúvida aqui nenhuma, não está fazendo correção nenhuma. Basta o senhor ler com atenção. Sim, como eu estou lendo com atenção, que no volume 1, as folhas 29 e 30, com muita atenção, eu li que ele disse que o comandante estava nessa reunião. Então o senhor... leia os dois depoimentos judiciais na presença... Não, é que dois depoimentos judiciais não foi escrito, né, Excelência? Foi oral no momento que ele está sendo interrogado. Eu quero saber da delação homologada e não do interrogatório. Ele está corrigindo a delação homologada. Doutor, ele está reafirmando que não estava presente. Ponto. Vamos em frente. Ele não estava presente. O que nós faríamos com a delação homologada, onde ele consta que estava presente? Doutor, com todo respeito... Não, eu que peço com todo respeito. A delação homologada diz que estava. Eu quero saber, será retificado? Doutor, continue. Por favor, continue. Cid, o senhor na tua delação homologada disse que o Batista estava, depois nos depoimentos judiciais disse que o Batista não estava. O senhor só tem essa discrepância de quem estava e quem não estava com relação ao comandante da Aeronáutica Batista? Ou mais alguém que o senhor se recorda que estava e não estava mais? Ou que não estava e o senhor quer incluir? Coronel Cid, não precisa responder. Próxima pergunta. Mas, gente, teve uns aspectos aí que eu observei com relação à abordagem do Chiquini, a maneira como o próprio Alexandre de Moraes conduziu tudo isso. Eu notei o que acontece. Ele não gosta de ser contrariado. Só que ele impede o exercício da defesa. Como é que o advogado vai fazer exercer a sua atividade sem questionar, sem levantar o que realmente ele sente de dúvidas, sem confrontar, porque o papel dele é esse. Se fosse para ser uma defesa só para concordar, imagina o que não iria acontecer, como não estaria o judiciário? Se já está um caos com a polarização política, que multiplique, Senhor, mais defesas do perfil do Jeff Cecchini, que é para realmente a gente ver uma luz no fim do túnel com relação à nossa justiça. Alguém que realmente tenha coragem de falar a verdade, doa quem doer. Então, eu também notei outra coisa, eu notei uma postura assim muito retraída, de certa maneira, apesar de não gostar de ser contrariado. Eu notei que ele estava bem retraído e me passando um ar até mesmo de cansado. Eu quero ver até onde isso vai chegar. Porque ele já passou de todos os limites, é o que eu penso, mas eu quero ver até onde ele vai suportar levar todos os factoides que foram criados. Bem, é isso, gente. Já aproveita, deixa aquele like, comente, compartilhe, ative o sininho e fique ligado nas notificações para receber as notícias aqui do Café com Nota TV. Gente, agora eu quero mudar de assunto. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de oportunidade de renda extra. Se você está precisando de fazer uma renda extra aqui no Infoprodutos, eles estão prontíssimos só para revender. Você também pode aproveitar e adquirir conhecimento no marketing digital. Isso mesmo, porque eles são em formatos de cursos. E aí você vai ter uma oportunidade única de investir nessa carreira, ter um aprendizado e até revender. Olha, vem tudo pronto, gente, prontinho. Já pensou? Tem até post de redes sociais, tudo prontinho, só para divulgar. Então aproveita. Bem, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo Giro de Notícias.